Olá, disciplina de linguagem visual. A ideia é escolher um objeto e, com base nesse objeto, fazer uma ligação entre os conteúdos aprendidos aí na disciplina de linguagem visual com a professora Bianca. E para isso a gente vai usar algumas referências, né? Acredito que sejam 8 que foram as principais construídas durante a disciplina, que se tratam das coordenadas cronológicas do Gustavo Bonfim, Objetos do Desejo, do Adrian Forte, A Natureza do Design, do Rafael Cardoso, o filme, né, Objectify, também importante, o Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, Desafios da Ubiquidade para a Educação, com a professora Lúcia Santaella. Virei meio fã dela, estou vendo várias coisas e eu acho que tem bastante a ver com a educação à distância ou da educação ubíqua das novas gerações agora, da forma de aprender. E finalizando com o design de informação e a ecologia das mídias, né, com o Luiz Antônio Coelho. E aí o objeto que eu selecionei, que eu escolhi até por consideração da minha trajetória pessoal e profissional, ligado até à educação, o trabalho que eu faço, é a fita VHS. Eu trabalho com educação já há uns 18 anos e no início das minhas atividades eu passava nas prefeituras distribuindo o curso de pedagogia, as fitas VHS da aula de pedagogia que acontecia na próxima semana. E agora a gente dá aula pelo WhatsApp, a gente possui aplicativos mobile, a gente quer videoaulas cada vez mais curtas para o aluno prestar cada vez mais atenção e como fazer para ter um aprendizado significativo e de fato ter atenção. Então a fita VHS ela evoluiu bastante e ela tem tudo a ver com esse tema e com essa nossa disciplina. E aí não tem como falar da fita VHS sem falar do cinema, né, que nasceu lá em 1895 com os irmãos Lumière, que ficaram durante muito tempo rodando o mundo passando aqueles filmes com vários frames e tudo mais. O cinema evoluiu um pouco na guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e foi com Hollywood mesmo que ele avançou. Até 1920, 1930 ainda era mudo e preto e branco, e foi a Warner, conhecida pela gente, inclusive até hoje, que introduziu o som e também a questão de cor, começou a fazer os primeiros filmes coloridos, né? E aí a fita VHS, né, na verdade, ela está ligada ao videocassete, né, que é uma briga que a gente, quem sabe alguns lembram, 1976, muito recente, né? A história é muito recente, né? Eu nasci em 77, tenho 40 anos, então me lembro perfeitamente quando eu era pequeno, a gente tinha fita Betamax e fita VHS. Eram dois sistemas de reprodução diferentes um do outro, eles não eram compatíveis. O VHS acabou ganhando por consideração da tecnologia mais rápida, mais barata, e em 76 o videocassete, né? E em 1990 200 milhões de videocassetes já tinham sido vendidos. E é engraçado quando a gente percebe isso, que uma das principais utilidades iniciais dele era para gravar os programas e não para assistir, né? No início era, eu vou gravar o programa que está passando e vou assistir no horário que eu quero. E com isso você meio que acaba com a lógica de noção, né? A transferência do tempo, né? O tempo ele passa on demand, é o que a gente chama de hoje on demand. Por que eu tenho que assistir o Jornal Nacional às 8h30 da noite? Que é a mídia de massa ainda mais vista no Brasil, né? E é engraçado essa história aí, porque ela também tem a ver com uma guerra tecnológica, né, entre tecnologias de mídia, do qual ganhou a JVC, que acabou licenciando a sua tecnologia, então a questão também de não ficar para si, licenciar, compartilhar as tecnologias, né? Santos Dumont foi assim também, né? O primeiro avião que ele fez, o Demoiselle, ele publicou todas as medidas no jornal de Paris para que qualquer um pudesse reproduzir. Então, nos anos 80, as locadoras, né, quanto videocassete, né, a gente se reunia, a família toda ao redor do sofá para assistir um filme. E isso tem tudo a ver com o conteúdo que depois a gente vai passar um pouquinho aqui, cada um destes autores que eu falei, e vai fazer um pouquinho dessa ligação, embora a gente já percebe desde o início que tem tudo a ver quando a gente fala
do designer, do desenvolvimento da indústria, do desenvolvimento dos bens e de como que isso está relacionado ao comportamento e à interação das pessoas, né? E aí então agora entrar em cada um destes autores ou destas linhas de estudo que a gente viu até agora nessa primeira parte da disciplina. Quando a gente fala de coordenadas cronológicas, é bastante um passeio pela evolução humana unindo as tecnologias e o designer, né? O texto fala da música, do relógio, do cinema do VHS, como que esse VHS evoluiu, né? Eu acho que tem bastante ligado a essa questão, a gente falava da tese aristotélica, né, da polis, da comunidade, de como que o homem se relaciona, né? E, enfim, eu acho que é designer, cultura e sociedade, onde o designer configura o vir a ser. Então eu acho que era isso a primeira fase das coordenadas cronológicas, e eu acho que o videocassete, então, a fita VHS, ele tem um pouco disso. Ele retrata a evolução tecnológica que vem do cinema, onde que num determinado momento se perde a conotação do tempo, onde que eu sou dono mais do tempo porque eu posso gravar aquele programa e assistir no momento que eu quero. E ele tem essa questão também de reunir pessoas, amigos, em prol ou ao redor, né, da televisão num determinado momento para compartilhar um momento, uma experiência de estar junto. O segundo item, que é o objeto de desejo, ele vem falar um pouco da aparência das coisas, né? E aí também uma evolução gigante, né? Se a gente pensar nos celulares hoje em dia, o quanto que eles evoluíram. E os equipamentos, né, de videocassete, o DVD, o Blu-ray, o quanto que isso agora está incorporado ao celular, a estas tecnologias, né? Então essas causas da mudança do design dos bens de produção, geralmente ligada à moda, ao custo, né? Você tem duas coisas, né? Você tem uma moda que dita uma determinada produção e uma produção sendo feita por uma indústria que também tem os seus interesses, né? Então todo um contexto social, do que as pessoas pensam do mundo, de como que os objetos têm que ser construídos para esse modo de ser das pessoas, né? Quem tem uma Ferrari e um Rolex não tem simplesmente um carro e um relógio, né? Qual é a relação do espaço com o designer e como que ele ocupa isso, né? E aí também toda uma conotação de espaço, né? Quando você olha para uma indústria e para um escritório, de que maneira que as pessoas se relacionam, os móveis, as roupas, o comportamento de cada lugar, né? E essa evolução ela tem bastante a ver com esse modo das pessoas interagirem com estas mídias, com estas informações. E aí, de novo, vamos lá no VHS, vamos olhar para isso e como que isso evoluiu, de um sistema onde reunia um grupo, onde a pessoa tinha que ir na locadora. Isso tem outra coisa, eu li um texto ou um dos vídeos que eu vi que fala o quanto que as locadoras mudaram o seu designer por relação dos filmes pornôs que precisavam estar numa prateleira separada, o designer da loja mudando, uma série de coisas, o quanto a indústria tecnológica, cinematográfica se desenvolveu devido a uma forma mais fácil e acessível das pessoas terem acesso àquilo sem necessariamente ir no cinema, mas ter aquilo em casa, né? Então você tem uma relação do consumidor com o produto numa rede onde ele está, mas todo um desenvolvimento tecnológico que acontece também por trás disso. E a natureza do designer fala então da função de dar sentido, né? Designer, arte e artesanato, que se refere ao modo de ser, do viver, do pensar de um povo, né? Eu acho que é isso. E depois vem o filme Objectify, bastante interessante, porque ele mostra justamente um pouco dessa indústria. Ele mostra a indústria trabalhando, a indústria produzindo, e o quanto ela se preocupa em olhar a utilização das coisas, né? As diferentes formas, os formatos, as funções. E aí muita pesquisa, muita tendência, muita produção, o quanto que o usuário interfere naquilo tudo que a indústria faz. E aí a gente chega no designer para um mundo complexo, onde a gente tem lá mexendo bastante com a gente quando fala
de um pensamento mais sistêmico, de ter uma visão do todo, né? De um campo ilimitado de atuação, onde começa a fazer conexão com sala de aula, com ambiente virtual, do dar significado, da significação, do signo, né? Do valor agregado, dos projetos e produtos, né? Do que a gente precisa. E aí é muito legal porque ele trata uma coisa que é a questão da globalização e da transformação. E a transformação ocorrendo principalmente por dois viés. Um deles que é o aspecto ambiental e o outro o aspecto de tecnologia, né? O aspecto ambiental, o quanto é preciso ressignificar as coisas, né? Dar uma nova utilidade, porque de certa maneira o lixo, ele não é lixo, né? Ele deixou de ter uma determinada utilidade, né? O reuso, né? Não é a reciclagem, o reuso, o ressignificado. E o aspecto das tecnologias, que é o quanto a gente pode fazer com que elas interfiram num determinado bem. Inclusive me lembrei do fenômeno da cauda longa, né? Que agora a gente precisa cada vez mais, com as tecnologias, uma possibilidade de se ter uma cauda longa. E aí ele fala justamente do ensino do designer, né? Dessa pedagogia, das diferentes funções, e é muito legal porque ele vem tratar do valor simbólico, da funcionalidade do funcionamento, do desempenho da performance, e explicando muito bem a questão da forma, da aparência, da configuração e da morfologia. Significado devido ao uso para conseguir gerar valor. A questão do móvel e do imóvel, do tempo e espaço, do entorno do discurso, da duração e da experiência, e a experiência relacionada a um lugar, a um significado, né, de materialidade, de ambiente, de usuário e de tempo, né? Eu acho que isso foi a coisa mais importante. E essa construção do significado ela vai mudando de acordo com uma semântica do produto, onde além da função prática e estética, todo objeto possui um símbolo, né? Fala da cadeira, fala da garrafa. Eu acho que é por aí, eu acho que o texto é bastante interessante. E quando a gente vai para a cultura da convergência, vou tentar ser rápido, quando a gente vai para a cultura da convergência, as velhas e as novas mídias se colidem, onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, e o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneira imprevisível. Antes alguns produziam, poucos produziam e muito assistiam. Agora todo mundo produz e consome. Prosumer, né? A gente falou sobre isso, né? Ao mesmo tempo todo mundo tem a condição de consumir, de produzir, de colocar na internet, de virar meme, de ter uma rede, os fenômenos dos youtubers e o quanto que isso, quem sabe, impactou nessa indústria cinematográfica do áudio, do vídeo, né? E aí é muito legal porque ele fala então das 5 questões, que é a convergência dos meios de comunicação. Tudo está interagindo para a questão das mídias, principalmente das mídias digitais, da cultura participativa, da inteligência coletiva, né, os interesses em comuns e as redes e tudo mais, a economia afetiva, o broadcast e nichos específicos de mercado também, né? Então, muito bacana, que o livro trata da relação dos 3 conceitos, né, que é a convergência dos meios de comunicação, essa cultura participativa e a inteligência coletiva, para desenvolver uma ligação, um relacionamento com o que existe. E aí vem a Santaella falar do desafio da ubiquidade, com 3 tipos de leitores que levam a um quarto, na verdade, que é o contemplativo, né, o tradicional, o movente e o imerso, né? Um cara mais tradicional, um cara que entende o mundo mais em movimento e, por fim, um cara que aprende mais em rede e em nó. E essa questão da educação ubíqua, de aprender em qualquer lugar, de uma educação não formal, sem um plano, onde qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa em qualquer lugar, né? A gente tem um computador na palma da mão, em qualquer momento a gente tem essa possibilidade. Quem sabe um pouco é difícil ter essa capacidade seletiva, avaliativa, de utilização eficaz dos conteúdos que existem por aí. E aí ela fala da linguagem do pensamento e da mente híbrida, que é uma coisa bastante importante, que é onde a gente vai chegar
onde cada vez mais os nossos alunos querem coisas rápidas, um consumo rápido, aprender coisas que estão conectadas. Mas como fazer que esse aprendizado tenha significado e que de fato possa fazer o aluno aprender coisas que ele venha utilizar para resolver problemas reais da sua vida, da sua empresa e da sua sociedade. Então é como transmitir uma mensagem, né? E aí vem o designer e a ecologia das mídias, de como a gente conseguir transmitir uma mensagem em forma de imagem, de ícone, de como se comunicar por meio de um ecossistema que envolve o sistema simbólico da linguagem, da condição da fruição, da recepção de quem está recebendo e das tecnologias, né? De estar conectado instantaneamente, né? Todos os estilos de vida estão impactados pela tecnologia e o quanto que as coisas ecoam. Me lembrei do caso da Marielle, né? O Brasil, o mundo inteiro mobilizado em oração para tentar fazer uma energia positiva. Então é isso, a evolução com a mudança na forma de se comunicar. Como fazer para que a gente tenha uma fonte de informação adequada, uma mensagem que chegue no receptor sem ruído e que esse destinatário tenha qualidade, legibilidade, consiga selecionar uma informação para ter uma percepção com uma boa experiência, né? E aí entram os aspectos afetivos e psicológicos que levam, acredito, a gente a estudar essa disciplina, que vai nos levar a como construir uma sala de aula, um ambiente melhor, uma tecnologia que consiga levar para o aluno uma informação, um conhecimento, que ele consiga agregar os diferentes saberes para fazer com que aprenda, com que tenha uma melhor posição no mundo. E aí da fita VHS ao streaming de vídeo, acredito que todos têm bastante a aprender, é uma ferramenta bastante positiva, acho que o VHS mostra esse avanço tecnológico e essa mudança de comportamento. Se antes todo mundo se reunia ao redor do sofá e da televisão para assistir um determinado filme, agora 5 pessoas estão sentadas na sala, cada um assistindo o seu próprio filme, cada um fazendo o seu próprio programa, cada um interagindo de uma maneira diferente. Eu acho que isso faz com que, enquanto mestrando, enquanto estudioso das novas mídias digitais, das tecnologias, eu tenha que ter uma preocupação muito grande em tudo que eu fizer para conseguir desenvolver um designer interativo, um designer preocupado com o usuário, que leve a ele conseguir extrair o melhor e a gente consiga transmitir a mensagem desejada e ele aproveite aquilo de uma maneira significativa para a sua vida. Eu acho que esse é o grande barato dessa coisa toda. E aí o designer, né, o designer da informação, o designer do ambiente, o designer da interação, o designer da relação é muito importante. Então foi muito importante ter passado por estes autores, foi muito legal ter feito esse paralelo com a fita VHS e eu só fico imaginando para como que as coisas vão evoluir daqui para frente. Eu imagino que um dos futuros, quando a gente fala disso, são vídeos cada vez mais via streaming, obviamente, internet, mas vídeos cada vez mais colaborativos, né? Onde o vídeo vai tendo perguntas, vai interagindo, né? O vídeo interagindo com quem está assistindo e de acordo com a decisão que a pessoa vai tomando ao longo do vídeo vai dando um caminho diferente. É isso que eu imagino que a gente vai chegar. Inteligência artificial por trás disso, a pessoa vai assistindo uma aula, vai interagindo, vai fazendo perguntas, ele vai respondendo, conforme vai respondendo, vai tendo uma trilha diferente. Vai convergindo, vai chegar num lugar. Me lembrei da aula da Bárbara agora, cross-mídia e transmídia. O mundo é mais transmídia. E como fazer com que a gente consiga usar essas ferramentas para trabalhar com educação, que é o que a gente quer, usar a tecnologia para a educação. Muito obrigado, Bianca, e vamos para a segunda parte do curso. Abraço grande.